provando a Rússia é uma potência nuclear, não está utilizando, né? Olha, obviamente, se alguém utilizar, acabou a humanidade. Eu vou te contar um negócio, tá muito perto. Viu? Será? Tá muito perto. Então os caras queriam ter uma defesa nuclear automatizada, sendo que 35%... Não, 35% desses sistemas alucinam. Não, e pode entender um comando errado. Isso, para entender uma coisa que é trivial como uma ameaça nacional. Que eu gosto muito, o Lewis Mumford, ele fala, teve um momento na história, que são alguns séculos, mas muito próximo, né, que você tinha o Sócrates na Grécia, você tinha o Confúcio na China, e quando você olha, ele chama de o eixo filosófico ele chama, né? Os caras tinham a mesma ideia. Pois é. Separados. Eles estavam tendo separados, imagina, o Sócrates nunca soube quem o Confúcio era, né, o Buda nunca ninguém... Não trocaram o Zap, né? Não trocaram o Zap, não tinha Facebook, tinha grupos não tinha Instagram, né? Mas de repente, em diferentes partes do mundo, dado o que estava acontecendo, esses caras começaram a ter as mesmas ideias. E o Mumford sugere que foi um pensamento que começou a se espalhar. Né? Essas correntes filosóficas independentes começaram a confluir sem ninguém ter contato. Né? Por quê? Porque diferentes culturas começaram a sentir as mesmas pressões. Né? O Sócrates foi morto, né? Por Atenas, por a acusação dele por corromper a juventude. Por quê? Porque ele estava propondo um modelo alternativo de pensar, de viver, né? E de graça, né? Se recusou a... De graça, né? Os sofistas contra ele, porque os sofistas cobravam, né? Para filosofar. Para mentir, né? Para criar toda sorte de elucubração, né? E aquilo que a gente falou, né? Você só conhece o Sócrates pelo que o Platão contou. O Sócrates escreveu uma linha, porque ele não acreditava na escrita. Ele achava que a escrita corrompia. Porque até a escrita grega, os jovens gregos decoravam a Ilíada e a Odisseia de cor. Eles recitavam, né? E aí, segundo ele, quando você começa a pôr no papel, você começa a esquecer, né, a poesia, né? E a coisa mais irônica de tudo é que os grandes mitos da história foram escritos em verso. E hoje um poeta mal consegue sobreviver. Pois é. Quer dizer, Fale, poeta Homer. Vamos lá, temos uma pergunta do Lennon. Ele mandou aqui John? Duas perguntas e uma aqui. Chegamos até lá, até no além. Ele mandou aqui, ó. Como vocês encaram o potencial ofensivo da IA no que tange a atingir uma singularidade e controle social? E como gerenciar o colapso socioeconômico atrelado ao desemprego em massa? Aí só rezando, né? O cataclismo inteiro foi posto aí na... Fala da metade para cá que eu não entendi a segunda pergunta? Essa pergunta aí. Vamos lá. Como gerenciar o colapso socioeconômico atrelado ao desemprego em massa? O professor, acho que não tem gerenciamento. O projeto é de destruição. O capitalismo precisa destruir o capital em excesso que eles criaram, para lá na frente existir, obviamente, menos pessoas. Todas as guerras é isso, tá? É destruição. O capitalismo cria a destruição do próprio capital excedente, né? O capital fictício excedente. Então, gerenciar esse cataclisma socioeconômico aí, ou vai ser uma grande crise financeira global, que vai explodir essa bolha aí, ou vai ser a Terceira Guerra Mundial. Eles vão ter que destruir todo esse capital em excesso, que não vai ter como realizar ele, e lá na frente o capital que sobrar vai adquirir os capitais débeis e o mercado vai sair mais concentrado ainda lá na frente. Mas o único problema é que uma guerra mundial no século XXI, ela tem uma escala muito maior do que qualquer uma das que nós já tivemos, né? Se não for, se for... Eu imagino que as guerras, assim como está se provando a Rússia, é uma potência nuclear, não está utilizando, né? Mas olha... obviamente, se alguém utilizar, acabou a humanidade. Eu vou te contar um negócio, está muito perto. Está muito perto. Veja, hoje nós estamos conversando aqui menialmente, amigavelmente, tem uma esquadra criando um cerco no Irã. O Irã facilmente consegue obstruir o Estreito de Hormuz. Se eles fazem o Estreito de Hormuz, bloqueiam, eles só afundam os barcos lá, fecham o barato lá. Uma fração bem alta do petróleo do mundo desaparece, não vai chegar aqui. Não escoa, vai sair por onde? Né? Parte da geopolítica da crise da guerra da Síria é porque existiam projetos de criar gasodutos e oleodutos que passariam pela Síria. Mas o pessoal não queria, né? Várias empresas que controlam o petróleo mundial queriam um outro gasoduto, um outro oleoduto que não passasse por um território, né?
E o que ninguém para pensar, ninguém fala, pelo menos eu não vejo aqui na mídia, é que um dos aliados do Irã, ou pelo menos que se declarou aliado, é o Paquistão, que tem armas nucleares. Né? E assim, tem muita, não é que tem uma ou duas, tem um arsenal nuclear razoável, entendeu? Então, nós falamos, né, dessa expansão alucinada do poderio militar americano para tentar sair da crise. Tem uma hora que o caos é incontrolável, né? Pequenas mudanças nas condições iniciais geram um comportamento não linear, não previsível. O efeito borboleta. O efeito borboleta, exatamente. Nos Estados Unidos, o Donald Trump não voltou atrás no negócio, nas ameaças que estavam sendo feitas ao Irã à toa, né? Do Irã. Porque o Irã tem... Na verdade, aquele primeiro ataque dos 12 dias de Israel, depois os Estados Unidos bombardeou as instalações nucleares, aquele foi um recado do Irã. Ninguém Pro Irã ou do Irã? Do Irã, pro Ocidente. Porque o Irã, aquele ataque que ele lançou no Catar, não sei se você lembra. Depois que ele foi atacado, ele falou, eu preciso responder. Aí o que você acha que eu respondi? Eu ligar pra você, Vilela, vou mandar um míssil aí no seu quintal. Evacua aí, tira o pessoal aí. O que era isso? Era só pra ele mostrar que ele tinha. Que ele tenho como retaliar. E depois ele bombardeou algumas instalações em Israel. Aí o negócio acabou. Mas foi o negócio da Groenlândia semana passada, né? A Europa deve ter chegado para ele e falado, vamos parar, porque senão nós vamos vender os títulos da dívida americana, nós temos 1,5 trilhão. Se a gente não dá um mercado com esses títulos... Porque o Irã, na realidade, nesse evento, ele provou que se ele quiser, ele afunda esses porta-aviões que os Estados Unidos mandou, ele afunda esses porta-aviões e bombardeia Israel de novo. E agora com o Paquistão, o problema é que eles, até onde a gente sabe, eles não são uma potência nuclear ainda, né? Nós provavelmente vamos ser a última geração que testemunhou a construção de porta-aviões. Por quê? Porque os porta-aviões ficaram obsoletos. Obsoletos. Com os mísseis de nova geração, esses mísseis hipersônicos, você pode estar no Mediterrâneo e o nosso querido amigo Putin lá lançar não existe defesa, cara. E ele atinge o cara lá no Mediterrâneo. Tem um filme que não tem como ser interceptado. Não tem nenhuma bateria. Casa de Dinamite, alguma coisa assim. E a Rússia mandou o recado, né? Mandou o Oreshnik, que é o hipersônico dele. Que é a nova versão. Ou seja, a estratégia de disputa militar mudou dramaticamente. Com drones e com esses mísseis. Com os drones e com esses mísseis. Porque hoje em dia eles chamam porta-aviões do sitting duck. É o pato sentado, entendeu? Porque ele é difícil de manobrar. Ele é facilmente encontrável, porque ele é gigantesco. E não voa, né? Ele não sai, e ele não sai correndo. E enquanto isso vem um míssil hipersônico que você não consegue detectar, nem você consegue. Que não é tripulado. E não, só isso, ele tem múltiplas ogivas, que podem ser convencionais ou nucleares. Tá? A última vez que eu vi o último desenho que eu vi tinha 6 ogivas. Tá, o que eles lançaram na Ucrânia aqui há algumas semanas foram 6. Você olha o filme do negócio atingindo lá o gasoduto, né, da Ucrânia, é impressionante. Parece que você está assistindo montagem de IA mesmo, porque a imagem das ogivas se separando, entrando e atingindo o alvo é numa rapidez. Você tem que ver o filme em câmera lenta várias vezes para ver o traço do barato. Então, esse porta-aviões, por exemplo, que está lá no Golfo Pérsico, se o Paquistão ou o Irã tiverem esses mísseis hipersônicos, acabou, né? Eles não duram, né? Cara, olha a movimentação que a gente está vendo aí no mundo esse ano, né? E a primeira parte da pergunta dizia a ver com a IA nos sistemas de armamentos, né? Então, veja, tem uma proposta nos Estados Unidos dos mesmos malucos de automatizar por IA a resposta dos Estados Unidos a um risco de bombardeio atômico. Imagina. Então aí eu estava dando uma palestra, não me lembro onde, nos Estados Unidos, uns anos atrás, eu falei, bom, imagina, os Estados Unidos vai disputar a Copa do Mundo e toma de 7-0 do Canadá, o sistema que está recebendo todas essas notícias de ofensas, de potenciais ameaças aos Estados Unidos, leva isso como uma ameaça, né? E sem supervisão humana, dispara uma ogiva em direção a Toronto. Porque é isso que os caras propuseram. Os mesmos doidos, né, essas empresas todas. Não, nós vamos ter um sistema que é um filme que o Stanley Kubrick fez, Dr. Strangelove, não sei se vocês lembram. Sim. Da minha geração. Eu ia falar de outro filme, Jogos de Guerra. Jogos de Guerra, mas o Strangelove é perfeito, porque é um doido de um coronel lá, né, fica maluco e inicia uma guerra nuclear não supervisionada, porque os equipamentos eram automatizados, né?
Então os caras queriam ter uma defesa nuclear automatizada, sendo que 35%... Não, 35% desses sistemas alucinam. Não, e pode entender um comando errado. Isso, para entender uma coisa que é trivial como uma ameaça nacional. Né? Lembrei aqui que nessa pergunta do IA... o cara tá na padaria, eu quero comprar uma bomba. Olha, tem um cara comprando uma bomba numa padaria. Não, xingar a mãe do presidente dos Estados Unidos. Esse negócio aí não vai ter acordo... esse acordo de paz da guerra da Ucrânia, não sei se está vendo o que estão fazendo, a Rússia tá nem aí para isso aí, né? Continua atacando e tal. Por quê? Quando o Putin encontrou com o Donald Trump lá na Alasca, e eles começaram a falar sobre algum tipo de acordo de paz, enquanto eles estavam conversando, a Ucrânia fez aquele ataque contra o Putin, onde ele estava. Era um complexo nuclear da Rússia e onde o Putin tem uma residência e a inteligência achava que ele estava lá. E a Ucrânia lançou esse ataque. Só que a Rússia descobriu que os mísseis que chegaram lá e os drones estavam com a tecnologia embarcada dos Estados Unidos, da Palantir. E os russos recuperaram o microprocessador, o chip, e entregaram pro Trump? Pro Trump. Tipo, eu sei que foi você. Tipo, você tá falando em paz, aí você manda me matar. Né? Porque o chip é o seguinte, ele que tá falando dessa tecnologia militar, os mísseis, eles são teleguiados, né, os mísseis atuais. Só que eles podem ser interceptados porque ele tá ligado no GPS, tá ligado no satélite para ele ir teleguiando. O que a Palantir desenvolveu? Embarcou a inteligência artificial dentro de um chip que ele vai disparar o míssil agora, eles carregam todas as informações de relevo, de tempo, de clima, do que vai ter no caminho, embarca na hora nesse chip com inteligência artificial, e esse chip com inteligência artificial é que vai guiar o míssil sem nenhum tipo de conexão com nada. De intervenção. E chegou, e atingiu. E aí os russos pegaram o chip e descobriram que esse chip foi desenvolvido pela Palantir. Aí foi para os Estados Unidos e falou, eu sei que foi você. Tá todo mundo falando que foi a Ucrânia, o Zelensky tentou me matar, eu sei que foi você. Agora, contraste isso, né, esse relato, com o relato de um astronauta americano que acabou de voltar da estação espacial, ficou lá, sei lá quanto, 200 e tantos dias, desceu lá e falou, tá tudo errado. Fiquei 200 dias lá olhando para a Terra, não tem fronteira, não tem divisão, o planeta pulsa, o sistema climático se espalha pelo mundo inteiro. Eu vi os movimentos das nuvens, movimento dos raios da aurora boreal. A aurora boreal na tempestade solar que teve. O meu livro está virando um ensaio jornalístico, tá? Você era uma ficção científica. Eu vim aqui com Mãe de nada da neurociência. Vou começar a cobrar, porque talvez valha a pena. Tudo que está lá está acontecendo. Bem. Ele falou, vi a aurora boreal se espalhando. Tá tendo uma atividade absurda, né? Tá chegando no pico. Tá chegando no pico, né, da atividade solar, desse ciclo. Aí ele falou assim, eu vi o planeta pulsando, eu vi o planeta vivo. O planeta é quase um organismo. Né? E geofisicamente falando. Tá tudo errado. Nossas prioridades estão totalmente absurdas. A nossa prioridade devia ser manter este barato vivo, preservar, né, esquecer essas estupidez dessas divisões, porque o cara vê um rio lá, virou fronteira, o cara vê... E o planeta não está nem aí. O planeta não está absolutamente nem aí para tudo isso que nós criamos. E é tudo fantasia vindo daqui. Né? E esse é um cientista, um astrofísico, um cara, né? Ele podia chegar e ir para casa, mas deve ter sido um impacto tão grande a experiência de todo dia você olhar pela janela e ver esse planeta azul, né? O Carl Sagan que falava, né? A ideia do Gaia, né? Do planeta... a Gaia tem certos problemas, mas... Não, é uma teoria de que tudo está conectado com tudo, né? Semana passada eu falei da conexão do campo magnético da Terra com o Sol, os caras vão falar que eu defendi a astrologia, né? Eu recebi umas 600 mensagens dizendo que eu estava defendendo a astrologia. Vamos deixar claro o disclaimer aqui. Eu estava falando do coupling do campo magnético do Sol com a Terra. Falando de energia, né? Putz, grila, foi um auê. Até minha Você mãe, que é escorpiano aí, né? Eu sou peixes. Enfim. Mas o que eu achei muito interessante é isso. Esse é um astrofísico, sei lá, o cara desce, ficou quase um ano ali em cima e de repente ele teve uma epifania, né? Ele falou, não tem nada a ver. A gente tá... Esses loucos aí. Esses doidos... Ou então aquilo que aquela famosa foto do pálido ponto azul, isso, né, isso que eu ia falar, né? O Carl Sagan, que sabe dessa, né? Quando a Voyager estava saindo... Júpiter, da órbita de Júpiter. Ele falou assim, cara, vira a câmera e porque a Terra ia sumir da visão dela. A última
última foto da Terra antes de sumir no espaço profundo. E aí tem aquela uma faixa, é bonito, né? Um pontinho assim pálido, bem azul, azul e fala lá, nesse ponto pálido, ponto azul, tá tudo. Não, lá. e o mais divertido, tá tudo, todas as pessoas que viveram, que já viveram. Os 108 bilhões de seres humanos que já puseram o pé aqui, tudo. Lá, Alexandre o Grande. Não, e o mais incrível, essa nave tá viva, tá? Tá até hoje. E ela tá completando, né, 5 bilhões de quilômetros. E ela tá com um monte de informação nossa lá, né? Não só isso, ela transmite ainda. Eu acho que ela tá, não é um ano-luz nem de perto, ela tá a distância que ela percorreu é... Mais de um ano-luz? Não é, ainda não é um ano-luz, não chega nem um ano-luz. E aí a gente fica pensando... Essa foto aí? Olha lá. Isso, essa é a foto do Carl Sagan, esses somos nós. Somos nós. Vistos, se não me engano, da órbita de Júpiter, tá? Ou seja... nada, no meio do buraco negro, né? Não, e onde a gente vive é uma casquinha, né? Não, mas porque para pra pensar, tá numa casca, essa nave está navegando pelo espaço há 50 anos, tá? E ela ainda não chegou num ano-luz. Cara... tá? Então nós estamos no meio de um... E eu ia falar aqui que eu vou lançar o livro de ficção. Mas você trouxe aqui esse livro? Eu trouxe, mas eu vou lançar na China agora. Ah, tá. Em maio eu vou pra China para lançar... O Problema dos Três Corpos. Não, é isso que eu ia te contar. Eu li depois, quando eu já tinha publicado em português. Que é de um chinês, né? Eu vou te fazer um debate com ele. A minha editora tá tentando arranjar... uma entrevista com ele, não? Eu vou tentar. Eu tô indo lá e eu falei, veja, no livro dele tem o Neurocientista. Eu li os 3 volumes. Aliás, eu li os 4. Problema dos Três Corpos, Floresta Sombria. Em português eu não sei. Em português eu não sei. É a última? Eu não me lembro. O título eu não lembro. Mas tem um quarto volume que é escrito por um fã. Ah, tá. Eu fiquei sabendo. Eu li esse quarto volume. É bom? É excelente. Sério? Vale a pena? É sensacional. E ele escreve como somos... E o Li Xin-Xiu, se eu estou pronunciando corretamente... Ele escreveu um artigo, eu estava lá, ele escreveu um artigo falando, recomendo o livro é espetacular, porque ele fechou todos os pontos. Todos os pontos que eu deixei aberto, que eu não sabia ele fala, até descreve como são os solarianos, né? Isso. Não, é que na Netflix chamaram... Não é solariano, é outro nome. Não assisto Netflix. Destruir o livro do cara. Colocaram os adolescentes, né? Na Inglaterra. Não, aquilo foi um absurdo. Mas enfim. Já leu, Cobolino? Cara, recomendo demais. É. Começa com a Revolução Cultural, né? Não, aquilo é sensacional. E eu perguntei, eu estava lá, né? Então... Eu falei pra mim, veja, no livro dele tem um neurocientista, que é um baita de um jacu. Fala um monte de bobagem. E por quê? Era alguma birra deles? Não sei. Aí eu falei, veja, o mínimo que ele deve pra neurociência é fazer um debate com um neurocientista. Claro. Porque no meu livro, eu não sabia do livro dele, né? Não tinha ideia. Você não tinha lido ainda? Eu tenho aspectos do livro dele no meu livro. Qual, por exemplo? Não vou fazer o spoiler, né? Senão não, mas alguma coisa... É que eu li nos 3 livros. A Tempestade Solar. Lembra que a mulher está criando uma arma que foca no Sol e transmite a mensagem para amplificar a mensagem? A coisa mais sensacional do livro... Cara, ele é bem complicado umas coisas, né? Não, o livro é sensacional. Eu estava em Pequim e eu falo, veja... Olha a diferença. Aquele computador humano. Humano não, aquele computador feito com a população. Né? Não, mas o melhor é essa parte. A diferença da cultura ocidental da cultura oriental. A personagem do primeiro livro, o pai dela era um físico famoso que na Revolução Cultural é morto no campus da Universidade de Pequim, se eu não me engano, Tsinghua, uma das duas. E ela vê, né? E ela vê. Ela é uma criança e o que ela faz da vida? Ela vira uma física, vira uma astrofísica e ela é uma das líderes do projeto nacional chinês de busca de inteligência alienígena. Aí um dia ela tá lá, né? Imagina, você tá lá no seu dia... Recebe uma mensagenzinha. Aí ela recebe a mensagenzinha e logo depois da mensagem ela recebe uma segunda mensagem e o cara diz, não responda. Não responda. Bom, alguém de lá falando assim, cara, agora não responda. Uma dissidência da política do Eles lugar. Eles sabiam qual era Pelo amor de Deus, não responda, porque a intenção é maligna. Aí Eles estão sem recursos e precisam minha mãe é escritora, né? Minha mãe é escritora, 60 anos de livro, dos 150 livros, né? Contei a história para minha mãe, né? Eu tô lendo o livro tudo entusiasmado. Eu falei, mãe, a mulher recebe a mensagem, a astrofísica, em 90 segundos ela aperta o botão respondendo. Venham! Vocês serão bem recebidos. Aí minha mãe, mas ela é chinesa. Se fosse italiana, ela ia falar com a vizinha. Olha, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu.
até ela falar com todo mundo, os caras já tinham desistido. Não, a chinesa responde em 90 segundos. Ela não te aí o cara fala pra ela, você tá pondo em risco 9 bilhões de pessoas, né? Ela falou, não, eu quero que eles venham, é a nossa única esperança. Quem sabe eles corrigem. Aí o marido dela descobre, né? O marido dela descobre com o chefe dela, ela mata os dois. Na boa. Ela corta a cordinha dos dois, os dois despencam. Aí eu falei, eu preciso ter um debate com esse cara. Eu quero muito falar com ele também. Não, eu falei pra ela, e a minha editora falou, não, nós vamos arrumar isso, nós vamos achar uma universidade aqui em Pequim, e nós vamos fazer. Eu vou lá com vocês aí, eu queria fazer eu falei, tem que transmitir isso pro mundo inteiro, claro. Tem que ser né, porque... ia ser demais. Né, porque o sol é o tema do meu livro. E ganhou os prêmios todos. Não, o cara é brilhante, o cara nossa, quando eu comecei a ler o livro, eu não conseguia parar. Né? Eu gosto mais do segundo livro. O Dark Forest, a teoria do Dark Forest é uma teoria que eu já conhecia. Já ouviu essa teoria? Não. É uma teoria, por que não tem sinais Por que não tem sinais alienígenas aqui? Por que Porque a gente não recebe essa mensagem. Tão diverso, é impossível que não tenha mais gente. Por que eles não fazem contato com a gente? E tudo palmeirense. Porque é tudo Little Green Man. Né? Tudo palmeirense. Sabe qual que é a teoria dele? Ele fala que é uma teoria da floresta no escuro, à noite. O animal que se destaca, ele é abatido pela presa. Pelo predador. Pelo predador dele. Então, nenhuma civilização, a filosofia é a seguinte, nenhuma civilização tem a segurança que não existe alguém mais avançado que ele. Então, se você anuncia que você está lá, a chance de ter uma sociedade muito mais avançada vir para cima de você é muito grande. Então, o lance é você ficar quieto. Então, o lance é você calar a boca. Aí nós mandamos naves para todo mundo. Estamos aqui. A gente manda a localização. Pessoal. Manda música. E a mulher aperta o botão. E eu fui na China, eu vou na China frequentemente e falei, a mulher ela não teve tempo de pensar nas consequências. O que eles falam? Só não, é mais ou menos isso mesmo. Então a diferença. Então o livro para mim, além de toda a ficção científica, ele é um manual. Não, ele tem uma base. Não, ele é um manual da filosofia. E olha que a ideia do autor, cara. Eles vão demorar 400 anos para chegar aqui na Terra. Qual que é a preocupação deles? O ser humano está avançando tecnologicamente muito rápido. Em 400 anos a gente saiu com uma nave. Quando chegar lá, a tecnologia deles provavelmente vai suplantar a nossa. Então, o lance deles é tentar estacionar todo o campo de pesquisa de base, né? Assim, tudo que eles fazem, não vou dar spoiler, mas eles querem que quando eles cheguem a tecnologia esteja igual ou pior do que quando eles saíram. Então, mas outra nuance disso é quando tem aquela, eu não me lembro em que livro, acho que é o terceiro livro, que tem as naves, né? Que estão, não, as nossas. As defesas dos seres humanos, uma armada do melhor que o ser humano podia produzir, né? Não, e eles têm uma coisa de vasculhar os nossos pensamentos. Eles sabem o que a gente vai fazer, então a gente cria um plano de pessoas aleatórias que não se conversam para criar planos, não é? Isso, não, mas aí por isso que tem o neurocientista lá que eu preciso falar com o cara, entendeu? Ele destruiu a imagem. Por quê? Não, porque é muito tosco. Ele e a mulher dele de matar qualquer um. É o fim da nossa profissão, né? Mas enfim, se tudo der certo, nós vamos ter esse debate, se eles conseguirem convencer aí vai ser divertido, né? Mas eu aconselho aos dois que assistam Pluribus, hein? É uma série fantástica. Eu vou atrás. Primeira temporada já tá toda eu vou te dar esse aqui, que é uma nova... Tá na Apple. Esse é o novo livro de ficção que eu escrevi quando eu tinha 16 anos, no meio... Revolução no País do Carnaval. Esse é o julgamento de uma ré chamada Revolução, que se passa num país... Minha mãe falou que é para dizer que é um país aleatório, tá? Eu acho melhor. É um país... Eu escrevi em 77 esse livro. 77? Eu tinha 16 anos, quando o Geisel fechou o Congresso em abril, chama-se Pacote de Abril, para quem não lembra e não sabe. Eu tinha 16 anos e eu me senti tão absolutamente agoniado que eu resolvi escrever um livro que é uma sátira do que era o país fictício. Deixa o Dona Iselda me proteger aqui. E a única sátira a única forma que eu consegui encontrar foi fazer um julgamento da ré, que chama-se Evolução. Né? Porque na época se chamava de Revolução, o que aconteceu aqui. Eu chamava, era Redentora, né? É um nome bonito para o golpe, né? Mas é um julgamento de tudo aquilo que eu estava vendo no país
né? E que só foi publicado quase 50 anos depois. Mas você mexeu no que você escreveu ou é exatamente o que você escreveu? 90% é o que o manuscrito... Sério? Eu tenho o manuscrito original batido à máquina. Cara, Tá acabando a tinta. na época da máquina ainda de... Minha mãe tinha me dado uma máquina no meu aniversário em março. Nossa, mas eu era muito ruim de datilografar. Eu adorava. Graças aquilo. a Deus veio o computador. Eu adorava. Cara, Não aquele teve, branquinho, E quando né? não teve o diploma de datilografia? Não, Eu fiz na fiz raça. o curso de datilografia. Não, tanto que eu cato milho, né? Não, mas então, eu escrevi esse livro. O mais curioso da história do livro é o seguinte: eu terminei boa parte do livro, mas não sabia terminar o final, porque o final, o final do julgamento. Mas você não começa o livro já sabendo do final? Não tinha ideia. É um Sério? julgamento. O final é o veredito, certo? E aí? E você está julgando a Revolução, de 64. Aí eu levei o livro para os Estados Unidos em 89. Fui terminar esse livro quando eu fiz meu sabático na Suíça, em 2006. Só que aí eu publiquei meu primeiro livro de neurociência nos Estados Unidos, veio para o Brasil, publicou, vendeu pra caramba. Eu falei, bom, agora eu vou conseguir publicar o meu livro da infância, né? Isso é 2011, tá? Os editores aqui, não, imagine, não. Muito cedo para tirar sarro do negócio. Que é isso? Foi outro dia, 2011. Nossa. Ou seja, eu só consegui que esse livro fosse publicado quase 50 anos depois que eu publiquei. 48 anos depois. O ano passado. Saiu no final do ano. É uma máquina do tempo isso aqui, né? Então por isso que quando as pessoas começaram a ler, falaram, nossa, isso acontecia? Eu falei, acontecia. Com 17 anos, Nicolas? Na realidade eu tinha 16, né? Eu completei 16 nesse ano aí, escrevi. Tem pequenas... O Homer, 16 anos, tava comendo tijolo ainda, não tava? Tava brincando na rua? O que você tava fazendo com 16 anos? Com 16 anos eu tava estourando o tampão do dedão, né? Exatamente. Eu fiz isso também? Ele não deixou de fazer bola isso. na rua. Carrinho de rolemã. Não, mas E eu trouxe o manuscrito comigo dos Estados Unidos. É uma coisa impressionante, porque é uma tinta máquina, né? Cara. E a tinta sumindo. Vai sumindo aquela tinta depois do tempo? Vai sumindo, e o papel vai ficando É amarelo. uma fita, né? É uma fita, você tinha que trocar a fita. Aquela fita. batia na fita. Era por impacto. E depois do tempo você tinha que trocar, né? Porque ia ficando cada vez mais acabava fraco. a fita. Eu rebobinava. Mimeógrafo, lembra? Rebobinava pra usar de novo. Rebobinava pra usar de novo. Só quando não quando tá não saindo tinha mais grana, nada, Minha aí mãe, você era, trocava. minha mãe era nova. professora, aquele cheiro de álcool quando ela ia fazer prova no O mimeógrafo. mimeógrafo, você Que fala ela- mimeógrafo. E ela datilografava invisível, né? Que era, Isso. Era No stencil. No stencil, né? É. Não aparecia a letra. Cara, que tempo. Eu fui do centro acadêmico aqui da Faculdade de Medicina, né? No final da ditadura, e a gente fazia os panfletos no mimeógrafo, né? Puxa. E eu me lembro, nunca vou esquecer isso. Eu abri meu armário quando eu cheguei como calouro na faculdade. Teve a parte trágica, que era o material do aluno da medicina que tinha sumido, do Cabral, né? Que nunca ninguém soube o que aconteceu. Mas eu abri o armário, imagina, filho de juiz, Tribunal de Justiça, abre o armário, toda a propaganda do PCdoB da guerrilha do Araguaia no meu armário. Aí eu levei pra casa. Quem colocou isso Levei pra aqui? casa, né? Tô lá em casa, calouro, né? Você recebeu o material, levei, pus na mesa da sala, tô lá, meu pai entra na sala. O que é isso? Eu falei, acabei de achar no meu armário da Nossa. Faculdade de Medicina. Não, era surreal, meu. Era algo assim, absolutamente inacreditável. E por isso que eu fiquei muito feliz de publicar, porque é um relato, como você falou, é uma máquina do tempo. Né? As pessoas, quando a Ré faz o depoimento no tribunal e conta com orgulho tudo que ela talvez fez. se você fosse escrever esse livro hoje tentando se lembrar daquela, não ia ser a mesma coisa. Né? A nossa memória nunca é factível, ela nunca é verossímil. Você sempre embeleza um pouco, você muda, você troca. Por isso que o relato é interessante, porque ele é, primeiro, pelos olhos de um adolescente, né? Sim. E segundo, pelo fato de que aconteceu. É. A gente pensa que não, mas aconteceu. Pô, Né? se aconteceu. Ainda que muitos neguem, né? Ou suavizem o que aconteceu.